Nós vamos ouvir o nosso companheiro, irmão missionário, irmão Domingos, trazer a palavra do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Agradecemos primeiramente a Deus por esta oportunidade que temos desta noite, estar juntamente com os amados irmãos, com esta igreja. Agradecemos pastor presidente deste ministério, pastor setorial, pastor Dorival, responsável por este setor, como também a cada obreiro que aqui está, pastor Altair, que está ali em Capão Redondo, em uma das congregações deste setor. Nesta tarde já estivemos ali no setor de Campo Limpo, pastor Emanuel, pastor Paulo, que também tem sido parceiro conosco na obra missionária. Pastor Altair, ele é primo de uma missionária que nós trabalhamos com ela no México durante 10 anos. E eu vim conhecer o pastor Paulo, o pastor Manuel, o pastor Altair, porque a missionária vinha para o Brasil visitar seus parentes e marcamos de nos encontrar aqui. Eu vim da Argentina, estou morando há 7 anos no estado de Córdoba, também cidade de Córdoba. Morei 7 anos na cidade de Moquegua, sul do Peru, deserto do Atacama, onde trabalhamos ali durante esses 7 anos. E, infelizmente, o ano passado, quando viemos encontrar a missionária Milka, ela sofreu um acidente aqui em São Paulo e veio a óbito. Mas a obra no México, ela continua. O seu esposo mexicano, ela brasileira, ele mexicano, está dando prosseguimento na obra missionária naquele país. Irmãos, nós estamos na Assembleia de Deus. E sabe o que é ser assembleiano? É ter o sangue missionário na veia. Porque nós nascemos da obra missionária. A Assembleia de Deus é o resultado da obra missionária e da obra transcultural. Quando Daniel Berger e Gunnar Wingre colocam os pés neste país com um chamado missionário, Deus chamou ele para evangelizar esta nação com um objetivo, que desta nação também saísse muitos missionários para anunciar a palavra de Deus. E um dia nós viajamos pela Cordilheira dos Andes, chegamos até Puno, onde está o Lago Titicaca, e chegamos a 4.000 metros, alguns pastores nos acompanhando. Um dos pastores já em Puno, a 4.000, já estava sangrando o nariz por falta de oxigênio, e nós continuamos a viagem, chegamos no estado de Cusco. Eu cheguei a 4.200, eu não encontrei Coca-Cola, eu não encontrei nenhum comércio que eu pudesse comprar nada para comer. Ali nós comíamos batata, porque o Peru, ele produz mais de 3.000 tipos de batatas diferentes. A base alimentar do Peru é batata. Então ali aquele dia, o nosso dia foi comer batata cozida, porque é a única coisa que tinha naquele lugar. Mas a 4.200 metros eu não encontrei Coca-Cola, mas eu encontrei a igreja, a Assembleia de Deus, pregando a palavra de Deus naquele lugar, e vidas sendo salvas para Cristo. Nós somos resultado da obra missionária. E se nós somos resultado da obra missionária, nós temos compromisso com a obra missionária. João capítulo 1, a palavra diz que no princípio ele era o verbo, no princípio o verbo estava com Deus, e no princípio o verbo era o próprio Deus, ou seja, o verbo é o Deus, a palavra é Deus, a palavra é Jesus Cristo. Quando nós entregamos uma Bíblia para um indiano, nós simplesmente estamos falando assim: olha, eu estou te entregando Jesus Cristo, receba Jesus Cristo, porque Ele tem a solução. Aqui está Jesus Cristo para ti, para a sua vida, para a sua família. É isso que Jesus está fazendo. Aleluia.
Aleluia. Meus amados, abram vossas Bíblias, por favor. O Evangelho de João, capítulo 4 do Evangelho de João. Aleluia. Eu gosto muito do Evangelho de João. O Evangelho de João, meus irmãos, quando nós chegamos nesse capítulo 4, quando nós chegamos vemos o capítulo 1, que fala que Jesus é o Verbo, e Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. Isso é maravilhoso. Os ensinos que o Evangelho de João nos traz é tremendo. E aqui diz assim, capítulo 4, versículo 1, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Aqui diz esse versículo 4, quando eu me deparei com esse versículo, eu comecei a pensar, meu Deus, aqui está dizendo que era necessário Jesus passar pela província de Samaria. E eu fui procurar, eu comecei a pesquisar, mas por que era necessário? E nesta época, os judeus, eles tinham uma dificuldade muito grande com os samaritanos, não existia comunhão, eles não se davam. Mas nesse momento, a Bíblia aqui diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Todas as vezes que os judeus iam à Galileia, Samaria estava no caminho. Samaria era o caminho mais curto, era a maneira mais fácil, era ganhar tempo, mas os judeus nunca passavam pelo estado de Samaria, eles davam toda uma volta no Jordão, eles passavam pelo deserto, atravessavam todo o deserto, para não passar por Samaria, para não encontrar um samaritano, mas aqui a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Sabe por que era necessário? Porque Jesus sabia que ali tinha uma pessoa que precisava de um milagre, tinha uma pessoa que necessitava dele. E nós, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós podemos compreender que Jesus, todos os lugares que Jesus chega, todas as situações que nós encontramos Jesus, Ele se encontra em lugares que havia algum tipo de necessidade. Tinha algo para Jesus fazer ali. Ele não ia por ir, Ele não passava por passar. O ministério dele na terra era curto, 3 anos e meio, então Ele tinha pressa de fazer a sua obra. Então Ele vai por Samaria. E o horário que Ele chega em Samaria, irmãos, e o horário que Jesus para naquele poço, o pior horário, porque era o horário ao qual o sol estava mais quente, era o horário que ninguém saía de casa, era o horário que ninguém iria buscar água. Irmãos, eu morei no deserto do Atacama durante 7 anos, sul do Peru. O deserto do Atacama ele inicia ali no Chile. Eu estava aproximadamente 250 quilômetros do Chile, da primeira cidade chilena, no sul do Peru, cidade de Moquegua, uma cidade onde tem muito sismo, ou seja, terremoto, vulcão. Estava no deserto do Atacama, então de deserto eu entendo. O deserto do Atacama não é o deserto mais quente, o deserto mais quente é o deserto do Saara, mas o deserto do Atacama é o deserto mais seco da face da terra. Existem lugares no deserto do Atacama que há mais de 400 anos não chove, não cai uma gota d'água. Eu morei no deserto do Atacama, na cidade de Moquegua, durante 7 anos, apenas vi chuva uma vez na vida, durante 7 anos.
irmãos, talvez muitos vão ficar com a dúvida, mas eu vou tirar esta dúvida. Então, se não chove, não tem água, como as pessoas sobrevivem sem água? Irmão, sabe qual que é o nosso problema de nós seres humanos? Queremos entender a Deus. Deus, nós não temos que tentar entender Deus. Deus apenas aceitamos, recebemos. Deus apenas glorificamos. A Deus nós apenas adoramos a Ele. Sabe como é que funciona? Eu estava lá na parte baixa, 1.300 metros de altitude, mas Moquéues tem a parte alta, a parte das montanhas, Cordilheira dos Andes, lá naquela parte lá em cima. Lá faz muito frio, quanto mais você sobe, mais frio, quanto mais sobe, menos oxigênio. E lá, durante a noite, aquele sereno, aquela umidade, ela cai sobre a montanha e ela congela. Ali tem uma cordilheira chamada Cordilheira Branca. Se alguém um dia sobrevoar essa região do Chile, a região indo para Lima, saindo, passando pelo sul, pelo rumo a Lima, tem um pedaço da cordilheira que é só neve. Você vai ver aquelas montanhas todas cobertas de neve. Por quê? Porque à noite, aquele sereno, aquela garoa, ela cai sobre as montanhas e ela congela. No dia seguinte sai o sol descongela. Então tem esse efeito, 365 dias por ano, 24 horas por dia. De noite congela, de dia descongela, de noite congela, de dia descongela, de noite congela, de dia descongela. Esse é o Deus que você serve, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cuida dos seus até no deserto. Aleluia! E esse poder do congela, descongela, congela, descongela, congela, descongela, ele forma os rios da cidade, que é o que vai abastecendo a parte baixa no deserto. Esse é o Deus de mistério, aleluia. Ele é um Deus de mistério, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus que cuida de nossas vidas todos os dias. Não se preocupe não. Aí eu chego lá em Jesus de novo. É difícil pregar e não chegar em Jesus. Eu acho que estavam preocupados. Como é que vai ser? O que nós vamos fazer? O que vamos comer? O que vamos beber? Jesus fala: olha os pássaros. Olha para os pássaros. Eles não trabalham. Olha, você está vendo eles trabalhando, mas não falta comida para ele. Olha para as flores do campo. Dá uma olhada aí. Vocês estão preocupados com a vestimenta? Olha aí para as flores do campo. Elas não fiam. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto elas. E se Deus está preocupado com os pássaros, está preocupado com as flores e com vocês, que é o filho dele, muito mais. Aleluia. Não vamos tentar entender o mistério de Deus, vamos só adorar, só glorificar, porque quando nós adoramos, quando nós glorificamos, quando nós exaltamos, ele cuida de nós. Sabe quando Deus cuida de nós? Sabe quando Deus se preocupa com nós? Quando nós nos preocupamos com as coisas dele, quando nós nos preocupamos com a obra dele, quando nós nos preocupamos em adorar ele, quando nossa preocupação está em fazer a sua vontade, ele cuida de você. Aí ele diz assim: você está cuidando das minhas coisas, então eu vou cuidar de você, vou cuidar do seu filho, da sua família, da escola, da comida, do alimento, do carro, da casa, do emprego, da roupa, da veste, do sapato. Vou cuidar de tudo para você, porque você está preocupado só em adorar. Então vai adorando. Quando você adora, a glória sobe, e quando ela desce com as bênçãos e com as vitórias para a sua vida. É assim que Deus trabalha. Irmãos, preocupe-se com as coisas de Deus. Lembre-se que para adorar, para servir, para fazer a vontade de Deus, às vezes tem que renunciar. Quando você se preocupa com Deus, Deus te leva e te coloca no lugar certo para te abençoar. Ele não te coloca em qualquer lugar não. Aleluia.
Voltando aqui, e Jesus, para ganharmos tempo, Jesus chega naquele poço, naquela hora do sol quente. Por quê? Porque ele sabia que aquela mulher, ela ia naquele horário, porque aquela mulher, ela vivia angustiada, aquela mulher estava em depressão, aquela mulher estava sofrendo, então ela queria ir naquele poço, quando ninguém fosse ver ela, quando ela não se encontrasse com ninguém, que ela não queria encontrar ninguém. De repente ela chega naquele poço, e tem um judeu ali sentado. Aquele judeu olha para ela e diz: ó mulher, me dá um pouco d'água. Eu imagino aquela mulher olhando para Jesus e falando: não acredito, eu venho nesse horário que não encontro ninguém, eu não quero ver ninguém, agora eu encontro alguém aqui, além de ser homem, ainda é um judeu. Não sabe que nós não falamos com judeu, tem que ser um judeu. Parecia argentino e brasileiro quando se encontra, mas era um judeu. Ele diz: ah mulher, se tu souberes, conhecesses o dom de Deus, e soubesses quem fala contigo, tu pedirias água, e eu te daria uma água viva, e jorraria de ti uma fonte de água viva, que saciaria a sua sede, e nunca mais tornaria a ter sede. Oh, aquela mulher, então ela dá um salto: ah, então me traz dessa água, eu quero essa água para mim não voltar aqui, viu? Ela não queria voltar ali, ela não queria ser vista, ela estava com depressão, ela tinha síndrome de pânico, não queria sair de casa. Aquela mulher pensava que Jesus estava falando da sede física, mas Jesus estava falando da sede espiritual. Eu vou saciar sua sede espiritual, eu vou saciar sua sede. Jesus fala: chama o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Então Jesus: disseste bem isso, falaste em verdade, porque tiveste 5, o que tem agora não é seu. Então aquela mulher se espanta: tu és profeta, porque sou profeta para saber disso. Então naquele momento aquela mulher começa a fazer pergunta, mesmo diante da sua situação, mesmo naquela vida pecaminosa, mesmo estando errado, mesmo sendo divorciada 5 vezes, mesmo sabendo que o homem que ela estava agora não é dela, que ela tinha tomado de alguém. Ela tinha uma curiosidade. Qual curiosidade? Mais do que isso, ela tinha um desejo. Ela tinha o desejo do Messias. Por isso o Messias foi lá, porque ela tinha desejo de encontrar o Messias. E ela pergunta: quando virá o Messias? Quando virá, me fala, quando virá o Messias? Ela diz: ei, Jesus fala: eu sou o Messias, estou aqui diante de ti. Aquela mulher começa a falar com Jesus, e quanto mais aquela mulher fala com Jesus, mais a sua vida é transformada. Quer ver a mudança? Quer ver a transformação? Comece a falar com Jesus. Fala com Ele aí, fala com Ele na sua casa, fala no colégio, na faculdade, na rua, no seu quarto. Fala 24 horas, fala com o pensamento. Quando estiver andando na rua, fala com Ele em pensamento. Fique em contato com Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando você começa a falar com Jesus, você esquece de tudo. Esquece seus problemas, pastores. Esquece tudo que está acontecendo à sua volta. Aquela mulher, quando ela recebe aquela transformação somente em falar com Jesus, ela esqueceu até o que ela tinha ido fazer no tanque. Ela foi buscar água, até esqueceu da água, largou o cântaro e fez o quê? Saiu correndo. Ela sai correndo, ela não queria ver ninguém, agora ela vai de casa em casa. Vamos lá no poço, vamos lá, vem comigo, vem, mas fazer o quê, mulher? O que você quer aqui? Você não tem vergonha? Vem bater na minha porta. Você sabe a sua situação? Não, vem, vamos lá no poço. Ele está lá, ele está no poço, ele está lá, ele quem? Ele, vem, ele quem, mulher? É ele, é aquele que profetizaram, é o Messias, ele está lá, é o Messias, ele falou comigo, minha vida foi transformada, e a sua também pode ser, porque é o Messias, aleluia. A primeira missionária, aleluia, e diz que todos vão lá, e uma quantidade de samaritanos são alcançados para Cristo, por causa do testemunho daquela mulher, aleluia, por causa do testemunho dela.
muitos foram alcançados. Vou concluir aqui dizendo, sabe o que? Naquele dia, a palavra diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Sabe o que eu vou dizer para nós, para vocês, para todos nós? Jesus, ele não passou por nossa vida. Não, ele chegou em nossas vidas e ele está conosco até a consumação dos séculos, porque quando ele volta ao céu, ele diz assim: eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, então não se preocupe, apenas creia que ele está na sua vida. Ele não chegou, ele não passou, mas ele chegou, e chegou para ficar até a consumação dos séculos. Que Deus os abençoe, aleluia.